Ele parou na porta e não conseguia acreditar no que via. Sua filha, a menininha que não comia há 2 semanas, estava mastigando. Ele cobriu a boca. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Suas mãos tremiam enquanto ele se agarrava ao batente da porta, os nós dos dedos brancos, a respiração superficial. A luz do fim da tarde cortava o chão do quarto em ângulos geométricos nítidos, capturando partículas de poeira que flutuavam como pequenos fantasmas. Atrás dele, o corredor estava silencioso. Toda a cobertura estava silenciosa. Mas naquele quarto, ouvia-se o som de mastigação. O som da vida. Você não está preparado para esta história, porque não se trata de um bilionário que podia comprar qualquer coisa. Trata-se do que o dinheiro não pode comprar. Trata-se de um pai solteiro negro que perdeu tudo, exceto sua filha, e quase a perdeu também. Trata-se do momento em que ele percebeu que sua maior fraqueza também era sua maior força. E tudo começou com uma mulher que entendia o luto como só quem o sobreviveu pode realmente entender. Marcus Webb construiu um império do nada. Começou em uma garagem no South Side de Chicago. Agora, sua empresa de tecnologia valia os 4 bilhões. A cobertura no 87º andar do Loop tinha vista para toda a cidade. O lago Michigan se estendia infinitamente abaixo dele como uma chapa de metal sob o céu de inverno. Janelas do chão ao teto, tudo em mármore, obras de arte nas paredes que custavam mais do que a casa da maioria das pessoas. Ele tinha tudo, exceto a única coisa que importava. Catherine havia morrido 6 meses atrás. Um acidente de carro na Kennedy Expressway. Lugar errado. Hora errada. Sem despedida. Simplesmente se foi. Sua filha, Sophie, tinha 3 anos, muito nova para entender a morte, idade suficiente para sentir seu peso. O silêncio começou primeiro. Sophie parou de falar. Depois, parou de brincar. Depois, parou de sorrir. E 2 semanas atrás, parou de comer. Marcus contratou os melhores. Psicólogos infantis com consultórios, com vista para o mesmo lago que o dele. Especialistas em alimentação que passaram a carreira inteira convencendo crianças a comer. Nutricionistas. Terapeutas comportamentais. Pessoas com credenciais que iam além de seus currículos. Nenhum deles conseguiu alcançá-la. Sophie ficava sentada, emagrecendo a cada dia, encarando as paredes como se estivesse olhando através delas para algum lugar. Um lugar que ele não conseguia seguir. Marcus ficava sentado com ela por horas, implorando para que comesse, prometendo-lhe qualquer coisa, brinquedos, viagens, o que quer que ela quisesse. Mas ela nem sequer olhava para ele. Seus olhos permaneciam fixos em uma foto na parede. Catherine sorrindo. Catherine viva. Catherine desaparecida. A Sra. Chen, a mulher que ajudara a criar Sophie desde bebê, chorava toda vez que descia as escadas do quarto da filha. Ela está desaparecendo, Sr. Webb. A mulher mais velha sussurrava, com a voz embargada. A cada dia, um pouco mais dela desaparece. Marcus era bilionário. Podia comprar qualquer coisa no mundo. Não podia salvar a filha. A nova empregada doméstica chegou numa manhã de terça-feira. Seu nome era Jade Morrison, 26 anos. Quieta. De um bairro na zona sul da cidade, onde as pessoas tinham 3 empregos só para pagar o aluguel. Ela entrou pela porta de serviço como se estivesse acostumada a ser invisível. Sra. Chen deu-lhe um avental e apontou para a tábua de cortar. Café da manhã, disse ela baixinho, para a menina. Jade lavou as mãos na enorme pia da cozinha, contemplando a vista. Daqui de baixo, o lago parecia infinito. Ela nunca tinha estado tão alto. Só a cozinha era maior que todo o seu apartamento.
Começou a picar frutas. A faca fazia um som suave contra a tábua. Depois de um tempo, a Sra. Chen voltou com uma bandeja. Nela, ovos mexidos, dispostos em um círculo perfeito, torradas cortadas em triângulos, um copo de suco de laranja com cubos de gelo em formato de pequenas joias perfeitas. Jade observou-a arrumar tudo com tanto cuidado, como se estivesse preparando algo sagrado. Ela alguma vez pede alguma coisa? Perguntou Jade baixinho. A Sra. Chen balançou a cabeça. Ela não fala mais. Não desde que a mãe dela morreu. O peito de Jade apertou. Ela conhecia aquele silêncio. O tipo de silêncio que te engole por inteiro. A Sra. Chen pegou a bandeja e foi em direção às escadas. 15 minutos depois, ela voltou. A bandeja estava intocada. Ela a colocou no balcão sem dizer uma palavra. Depois, caminhou até a pia e ficou parada ali. Olhando pela janela para o lago, com os ombros tremendo. Há quanto tempo? Perguntou Jade. 2 semanas desde que ela parou de comer completamente. A voz da Sra. Chen falhou, mas ela vem desaparecendo há meses. Passos acima delas, lentos, pesados. Era ele, Marcus Webb, o homem que era dono deste prédio e, aparentemente, de tudo o mais. Jade o ouviu se movendo pelo andar de cima, de um lado para o outro, andando como um animal enjaulado. Alguns minutos depois, ele apareceu na porta. Era alto. Na casa dos 40, de terno escuro, embora fossem apenas 7 da manhã. Seu rosto parecia o de alguém que não dormia há semanas. Seus olhos tinham o olhar vazio de alguém que havia chorado sozinho no escuro. Ele não olhou para Jade, apenas se serviu de café da cafeteira e ficou parado perto da janela, olhando para o nada. Jade manteve a voz suave. Bom dia, senhor. Ele olhou para ela como se tivesse esquecido que havia mais alguém ali. O senhor é o novo contratado. Sim, senhor. Jade Morrison. Ele assentiu uma vez e voltou a olhar pela janela. Quanto tempo acha que vai durar? As palavras não eram cruéis. Eram apenas cansativas. Jade o encarou. Enquanto ela precisar de mim. Algo passou pelo rosto dele. Não esperança. Apenas surpresa. Então ele pousou a xícara e saiu. A Sra. Chen soltou um longo suspiro. Ele é um bom homem. Sussurrou. Mas ele não sabe lutar contra algo que não pode controlar. Jade olhou para a bandeja de café da manhã intocada no balcão. Pensou em Sophie, lá em cima. Uma garotinha que parou de comer porque o mundo deixou de fazer sentido. Pensou na própria mãe. Em ter 7 anos e não entender por que Deus levaria alguém que você ama. Ela sussurrou baixinho. Tão baixo que a Sra. Chen não conseguiu ouvir. Eu não sei como fazer isso, senhor. Mas se o senhor me trouxe até aqui, não me deixe desperdiçar. Lá em cima, Sophie estava sentada no chão do seu quarto, com os joelhos encolhidos junto ao peito, encarando a foto na parede. Nela, Catherine sorria. Sophie não sorria há 6 meses. Ela não sabia que alguém lá embaixo estava rezando por ela. Mas em algum lugar profundo dentro dela, em um lugar que ela não conseguia nomear, algo se agitou. Quase imperceptivelmente, como o primeiro suspiro antes de acordar. Naquela tarde, Jade levou a bandeja para o andar de cima. A escada parecia mais longa do que deveria. Cada degrau carregava um peso, não da bandeja, mas do que a esperava lá em cima. O corredor do 2º andar estava repleto de fotografias. Sophie, bebê. Sophie rindo em um balanço. Sophie nos braços de Catherine, ambas sorrindo como se nada de ruim pudesse acontecer. O peito de Jade doía. Ela parou em frente à porta de Sophie. Estava entreaberta. Ela bateu de leve. Sophie, meu nome é Jade. Trouxe seu jantar. Silêncio.
Ela empurrou a porta devagar. O quarto era azul claro, cheio de brinquedos que ninguém tocava há meses. Bichos de pelúcia enfeitavam as prateleiras. Uma casa de bonecas no canto, perfeitamente arrumada, intocada. E no chão, sentada com as costas encostadas na cama, estava Sophie. Jade prendeu a respiração. A menininha era tão pequena, tão frágil. Como se falasse alto demais, ela pudesse desaparecer. Seus cabelos caíam soltos ao redor do rosto magro. Seus olhos fitavam o vazio. Sua pele tinha adquirido uma qualidade translúcida. Era possível ver a rede de veias azuis sob a superfície. Jade colocou a bandeja na cômoda, não na frente de Sophie, nem perto dela. Apenas por perto. Então puxou uma cadeira. Não muito perto. 1,5 metros, talvez 2. Sentou-se. Por um longo tempo, não disse nada. Apenas ficou sentada ali, silenciosa, respirando o mesmo ar. Minutos se passaram. A luz da janela mudou de intensidade. Finalmente, Jade falou. Sua voz era quase um sussurro. Sabe, Sophie, você não precisa comer, se não quiser. Os cílios de Sophie piscaram. Bem de leve. Jade manteve a voz baixa, como se estivesse falando consigo mesma. Minha avó costumava dizer que quando o coração de alguém dói muito, a comida não tem mais o mesmo gosto. Como se tudo na boca parecesse errado. Como se não devesse estar ali. A cabeça de Sophie virou. Só um pouquinho. Mas ela estava ouvindo. Perdi minha mãe quando tinha 7 anos, disse Jade. E depois que ela morreu, eu também não queria comer. Nada fazia sentido. Eu ficava pensando, por que eu deveria comer se ela não pode? Silêncio. Então, tão baixo que Jade quase não ouviu. Sua mãe morreu? Os olhos de Jade se encheram de lágrimas. Sim, querida, morreu. Sophie virou a cabeça um pouco mais. Olhou para ela. Olhou mesmo para ela, como se estivesse tentando ver se Jade estava falando a verdade. Doía? Sophie sussurrou. Jade não mentiu. Todos os dias. Ainda dói? Às vezes, mas não da mesma forma. Jade inclinou-se ligeiramente para a frente. Fica mais suave, como se ainda estivesse lá, mas não corta tão fundo. O lábio de Sophie tremeu, e pela primeira vez em 2 semanas, algo em seus olhos mudou. Não felicidade, não alívio, apenas reconhecimento, como se finalmente tivesse encontrado alguém que a entendesse. Você vai ficar? Sophie sussurrou. A voz de Jade falhou. Enquanto você quiser. Na manhã seguinte, Jade chegou antes do amanhecer. A cidade ainda estava escura. Os postes de luz refletiam nas calçadas vazias. Ela entrou pela porta de serviço e ficou parada na cozinha silenciosa, pensando nas refeições intocadas. Na comida cara preparada por pessoas que entendiam de nutrição, mas não conheciam Sophie. Jade abriu a geladeira e passou pelos vegetais orgânicos, os queijos importados, os recipientes cuidadosamente etiquetados. Ela pegou as coisas simples: pão branco, manteiga, queijo americano embalado em plástico. Ela ouviu passos atrás dela. A Sra. Chen estava parada na porta, surpresa. Você chegou cedo. Não consegui dormir, disse Jade. A Sra. Chen olhou para o que ela segurava. O que você está fazendo? Jade colocou o pão no balcão. Quando minha avó estava tentando me ajudar, depois que minha mãe morreu, ela não fazia refeições elaboradas. Ela fazia sanduíches de queijo grelhado. Só manteiga, pão e queijo. Nada de especial. O rosto da Sra. Chen suavizou. Eu costumava fazer isso para a Sophie antes de tudo desmoronar. Jade ligou o fogão. Então talvez seja disso que ela precise. Não algo perfeito. Só algo que faça você se sentir em casa. A manteiga começou a chiar. Ela colocou o pão no balcão, adicionou o queijo
e deixou derreter lentamente. O cheiro preencheu a cozinha. Aconchegante, simples, honesto. A Sra. Chen enxugou os olhos. O Sr. Webb não vai gostar disso. Tem um plano alimentar. A nutricionista disse: eu sei o que disseram. A voz de Jade era suave, mas firme. Mas ela não está comendo o que foi planejado. Então, o que temos a perder? Passos na escada. Marcos apareceu na porta, vestido para correr, o cabelo ainda úmido de suor. Ele parou ao ver o sanduíche de queijo grelhado na frigideira. O que é isso? Sua voz estava tensa. Café da manhã, disse Jade calmamente. Não está no plano. Eu sei. Jade se virou para encará-lo. Os médicos disseram que ela está fisicamente bem, mas ela não está comendo o que prescreveram. Então, com todo o respeito, senhor, o que temos a perder tentando algo diferente? Marcos a encarou. Uma parte dele queria dizer para ela parar, para seguir as regras, para fazer o que os especialistas disseram. Mas outra parte, o pai desesperado que viu sua filha definhar por 2 semanas, queria acreditar que qualquer coisa poderia funcionar. Se isso não funcionar, disse ele baixinho, você está fora daqui. Jade o encarou. E se funcionar? Ele não respondeu. Apenas se virou e saiu. A Sra. Chen soltou um suspiro trêmulo. Você é muito corajosa ou muito tola. Jade cortou o sanduíche em pequenos triângulos. Talvez os dois. Ela os colocou em um prato branco simples. Sem enfeites. Sem apresentação. Apenas comida. Comida de verdade. Daquelas que têm gosto de amor. Na porta de Sophie, Jade bateu suavemente. Sem resposta, ela empurrou a porta. Sophie estava no mesmo lugar de ontem, no chão ao lado da cama, joelhos encolhidos, olhando para o nada. Jade sentou-se na mesma cadeira, colocou o prato entre elas. Então, fez algo que ninguém esperava. Pegou um triângulo e deu uma mordida. Os olhos de Sophie se moveram levemente em direção à comida. Jade mastigou devagar, como se tivesse todo o tempo do mundo, como se não houvesse outro lugar onde precisasse estar. Sophie a observava, os olhos seguindo cada movimento. O quarto estava tão silencioso que Jade conseguia ouvir a própria respiração. Ela engoliu e colocou o triângulo de volta no prato entre elas. Minha avó costumava dizer que o queijo grelhado fica mais gostoso quando você compartilha com alguém em quem confia, disse Jade baixinho. A voz de Sophie saiu quase num sussurro. Mamãe fez isso. O peito de Jade apertou. Foi mesmo? Sophie assentiu. Aos domingos, depois da missa. Então ela tinha um gosto excelente. Silêncio. Sophie encarou o prato. Sua mãozinha se ergueu. Depois, caiu de volta no colo. Jade não insistiu. Não disse para ela experimentar ou que era bom para ela. Não disse nada do que os adultos dizem quando estão tentando consertar algo. Ela apenas ficou ali sentada, presente, esperando. Finalmente, Sophie falou novamente. Sua voz tremia. Se eu comer, vou me esquecer dela? A garganta de Jade fechou. Ela se inclinou um pouco para a frente. Não, meu bem. Comer significa que você vai se lembrar dela. Cada mordida é uma lembrança das manhãs de domingo com a sua mãe. Os olhos de Sophie se encheram de lágrimas. Promete? Prometo. A mão de Sophie estendeu-se novamente. Desta vez, não parou. Seus dedos eram tão pequenos que mal conseguiam segurar o triângulo. Ela o aproximou do rosto. Cheirou. Lágrimas rolaram por suas bochechas. Jade sussurrou. Tudo bem chorar, Sophie. Sua mãe gostaria que você se lembrasse dela assim. Sophie abriu a boca e deu uma mordidinha. Mastigou devagar, os olhos cerrados,
as lágrimas caindo mais rápido agora. Engoliu. E então algo dentro dela se despedaçou. Ela começou a soluçar, soluços profundos e entrecortados que pareciam ter ficado presos dentro dela por meses. Jade se aproximou, puxou-a para seus braços. Sophie desabou contra ela, ainda segurando o sanduíche de queijo grelhado em uma mão, agarrando a camisa de Jade com a outra. Sinto falta dela, chorou Sophie. Sinto tanta falta da mamãe. Jade a embalou suavemente. Eu sei, meu bem. Eu sei que você sente. Tudo bem sentir falta dela. Dói. Eu sei que dói. Sophie chorou e chorou, seu corpo inteiro tremendo. E durante todo aquele tempo, Jade apenas a abraçou. Não disse para ela parar. Não disse que tudo ficaria bem. Apenas a abraçou enquanto ela finalmente desabafava. Na porta, Marcos estava paralisado. Sua mão estava sobre a boca. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ele acabara de ver sua filha comer pela primeira vez em 2 semanas. Mas, mais do que isso, ele a viu chorar pela primeira vez desde o funeral. Ele pensou que o silêncio fosse a pior coisa. Mas agora ele entendia. O silêncio era o afogamento dela. Isso, o choro, a quebra, isso era ela voltando à superfície para respirar. Ele deu um passo para dentro do quarto. Sophie o viu através das lágrimas. Papai. Ele se ajoelhou ao lado delas com a voz embargada. Estou aqui, querida. Papai está aqui. Sophie estendeu a mão livre para ele, ainda segurando o sanduíche na outra. Ele pegou a mão dela e a beijou repetidamente, como se estivesse tentando compensar todas as vezes em que não conseguira alcançá-la. Estou comendo, papai, ela sussurrou. Como a mamãe queria. Marcos não conseguia falar. Apenas assentiu com a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sophie olhou para o sanduíche, depois para Jade e deu outra mordida. Depois outra. Cada uma escolha. Cada uma dizendo: eu ainda estou aqui. A senhora Chen estava no corredor, com as 2 mãos pressionadas sobre o coração, observando o impossível acontecer. A criança que estava desaparecendo estava voltando. Não de uma vez, mas mordida por mordida. Respiração por respiração. 1 hora depois, Sophie estava deitada na cama. Seus olhos estavam pesados, exaustos de tanto chorar, comer e sentir tudo o que havia mantido trancado por tanto tempo. Jade sentou-se na cadeira ao lado dela, segurando sua pequena mão. Marcos estava perto da janela, de costas para elas, com os ombros tremendo. O quarto estava silencioso, exceto pela respiração de Sophie. Então, tão suave que quase desapareceu. Senhorita Jade? Sim, meu bem. Porque os médicos tentaram me curar quando eu não queria melhorar. O ar ficou parado. Marcos se afastou da janela. O coração de Jade parou. O que você quer dizer, querida? Perguntou Jade gentilmente. A voz de Sophie era pequena, sincera, do jeito que só uma criança consegue ser. Eu queria ir ver a mamãe. Marcos fez um som como o de um animal sendo estrangulado e levou a mão à boca. Jade manteve a voz firme, mas suas mãos tremiam. Por que você queria fazer isso? Sophie. A vovó disse que a mamãe foi para o céu, então eu pensei que se eu parasse de comer, eu também poderia ir para lá. As palavras pairaram no ar como cacos de vidro. Marcos deu um passo à frente com a voz embargada. Sophie, o que você está dizendo? Sophie olhou para ele com aqueles olhos grandes e inocentes. Eu tentei muito, mas doeu. Minha barriga doía, minha cabeça doía e eu fiquei muito cansada. Mas eu fiquei pensando que se eu esperasse só mais um pouquinho, eu a veria de novo. Marcos atravessou o quarto
e se ajoelhou ao lado da cama. Meu bem, por que você não me contou? O lábio de Sophie tremeu. Você estava sempre triste, papai. Estava sempre trabalhando. E quando chegava em casa, me olhava como se eu te deixasse ainda mais triste. As palavras cortaram mais fundo que qualquer faca. Não, sussurrou Marcos. Não, querida, não é isso. Depois que a mamãe morreu, você parou de ler para mim. Parou de me colocar na cama. Você estava aqui, mas não estava presente. A voz dela falhou. Eu pensei que talvez você não me quisesse mais. Marcos a puxou para seus braços, tremendo da cabeça aos pés. Deus, não. Meu bem, não. Eu queria você. Eu quero você. Eu só estava com tanto medo. De quê? De te perder do jeito que perdi ela. Sua voz embargou completamente. Então eu trabalhei. Me mantive ocupado. Eu dizia para mim mesmo que se eu pudesse te dar tudo o que você precisasse, os melhores médicos, os melhores cuidados, eu conseguiria te manter segura. Mas eu não percebi. Ele não conseguiu terminar. Sophie tocou sua bochecha molhada. Você me deixou sozinha, papai. James soluçou em seus cabelos. Eu sei. Me desculpe. Me desculpe mesmo. Jade ficou paralisada, lágrimas escorrendo pelo rosto. Era por isso que Sophie tinha parado de comer. Não era depressão. Não era doença. Uma criança de 3 anos tentando lidar com o luto da única maneira que fazia sentido para ela. Se a mamãe se for, eu vou também. Sophie recuou, olhou para o pai. Você vai embora de novo? Marcos apertou as mãos dela. Nunca. Eu juro, querida. Nunca mais. Promete? Prometo. Sophie se virou para Jade, com os olhos cheios de perguntas. Senhorita Jade, você acha que a mamãe quer que eu vá para o céu com ela? A voz de Jade tremia. Não, meu bem. Eu acho que sua mãe está te observando do céu agora. E sabe o que ela quer? O quê? Ela quer que você fique aqui, que cresça, que ria, brinque e coma sanduíche de queijo grelhado no domingo. Jade se aproximou mais. Ela quer que você viva a vida mais plena e linda que puder. Porque é isso que as mães querem para seus filhos. Os olhos de Sophie se encheram de lágrimas novamente. Mas eu sinto falta dela. Eu sei. E você sempre sentirá a falta dela. Mas sentir falta dela e viver a sua vida, essas duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Sophie ficou em silêncio por um longo momento. Então, olhou para o pai. Papai, você pode ficar comigo esta noite? A voz de Marcos falhou. Todas as noites, querida. A partir de agora. 3 semanas se passaram. Sophie comeu todas as refeições. Porções pequenas no início, depois maiores. A cor voltou às suas bochechas. O brilho voltou aos seus olhos. Ela começou a falar novamente, fazendo perguntas, contando histórias, rindo de coisas que só crianças de 3 anos acham engraçadas. A cobertura que parecia um túmulo começou a parecer um lar. Marcos também mudou. Parou de trabalhar 16 horas por dia. Começou a vir para casa para jantar. Todas as noites, ele lia para Sophie antes de dormir, a aconchegava na cama e ficava até ela adormecer. Aos domingos, eles faziam sanduíches de queijo grelhado juntos. Isso se tornou a tradição deles, o ritual. Sophie subia num banquinho no balcão, espalhando manteiga no pão com cuidado, enquanto Jade guiava sua mão. Marcos cuidava do fogão, virando os sanduíches como se fizesse isso a vida toda. Eles comiam na mesa da cozinha, não na sala de jantar formal que nunca mais usavam. Só os 3, rindo, conversando sobre nada importante. Eram essas as manhãs pelas quais Sophie vivia. Certo domingo, cerca de 1 mês depois de tudo ter mudado, Sophie ergueu os olhos do prato.
Senhorita Jade? Sim, querida. Posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa. A voz de Sophie ficou baixa. Você acha que minha mãe e a sua mãe são amigas no céu? O peito de Jade apertou. Acho que são melhores amigas. Sophie sorriu. Que bom. Então elas não estão sozinhas. Os olhos de Marcus brilharam, mas ele também sorriu. Depois do café da manhã, eles se agasalharam e caminharam até o parque, a alguns quarteirões de distância. O ar estava frio, mas o sol brilhava forte. Sophie correu em direção aos balanços, sua risada ecoando pelo parquinho. Marcus e Jade caminhavam lentamente atrás dela. Não sei como te agradecer, disse Marcus baixinho. Jade balançou a cabeça. Você não precisa. Você me devolveu minha família. Marcus parou de andar e olhou para ela. Ela nunca foi embora. Ela só estava esperando você voltar para casa. Jade encontrou seu olhar. Você não é mais só o cuidador da Sophie. Você sabe disso, não é? Eu sei, disse Jade. Sua voz embargou. Você é da família? Eles ficaram ali observando Sophie balançar cada vez mais alto, sua alegria preenchendo o espaço entre eles. Naquela noite, depois que Sophie adormeceu, Marcus encontrou Jade na cozinha. Ela estava arrumando, cantarolando baixinho. Jade, disse ele. Ela se virou. Preciso te contar uma coisa. Seu coração acelerou. Tudo bem. Ele respirou fundo. Nessas últimas semanas com você aqui, vendo você com a Sophie, vendo como você mudou tudo, eu percebi uma coisa. Ela esperou. Estou me apaixonando por você. As palavras pairaram no ar. Os olhos de Jade se encheram de lágrimas. Marcus, eu não estou pedindo nada, ele disse rapidamente. Só precisava que você soubesse. Você deu tanto para mim e para a Sophie, mais do que eu jamais poderei retribuir. E em algum momento eu... Ele não conseguiu terminar. Eu também te amo, Jade sussurrou. Marcus prendeu a respiração. Você me ama? Como eu não amaria. Você se permitiu se quebrar para poder se curar. Você esteve presente para ela. Você se tornou o pai que ela precisava. A voz de Jade tremia. Foi por ele que me apaixonei. Marcus atravessou o quarto e a beijou. Um beijo suave, cuidadoso, repleto de tudo o que ambos tinham medo de dizer. Quando se separaram, ambos choravam e sorriam ao mesmo tempo. O que vamos dizer para a Sophie? Jade sussurrou. Marcus olhou para as escadas. A verdade, que às vezes, depois de uma perda, o amor encontra um caminho de volta. Você acha que ela vai entender? Acho que ela já sabe. 6 meses depois, eles se casaram em uma pequena cerimônia no cartório. Sophie foi a daminha de honra, como havia pedido. Ela usava um vestido branco e carregava uma cesta de rosas, sorrindo o tempo todo. Quando Marcus e Jade trocaram votos, Sophie ficou entre eles, segurando as mãos de ambos. Uma família, não a que nenhum deles esperava, mas a que Deus vinha construindo desde o início. Naquela noite, depois que os convidados foram embora e Sophie finalmente adormeceu, Marcus e Jade sentaram-se na sala de estar. Eles se abraçaram, olhando para as luzes da cidade. Nós conseguimos, sussurrou Jade. Marcus a puxou para mais perto. Não, você conseguiu. Você a salvou. Eu não a salvei. Você salvou. Você voltou. Marcus ficou em silêncio por um longo momento. Eu quase a perdi. Mas você não perdeu, porque um estranho entrou na minha casa e viu o que eu estava cega demais para ver. Jade balançou a cabeça. Você não era quem precisava ser salvo, Marcus. Você só estava perdido. Sophie precisava que o pai dela se lembrasse de quem ele era. Marcus beijou a testa dela. Obrigado, por não desistir de nós.
Isso não é algo de que se desiste, disse Jade suavemente. Família é família. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam contra o céu noturno. Mas dentro daquela cobertura, na casa que antes fora tão fria e silenciosa, havia calor, havia risos, havia amor e havia provas. Provas silenciosas e inegáveis de que, às vezes, os momentos mais sombrios levam aos começos mais belos. Que a cura não vem do dinheiro ou do poder. Vem de estar presente, de compartilhar a dor com alguém, de escolher, a cada dia, continuar vivendo. Marcos ficou perto da janela, olhando para a cidade lá embaixo. Em algum lugar ali, Jade havia nascido e crescido. Em algum lugar por aí, ela havia perdido a mãe e aprendido a sobreviver. E de alguma forma, impossivelmente, ela havia encontrado o caminho até ele, até Sophie, para casa. Ele pensou em todos os médicos, em todo o dinheiro, em todos os recursos que havia investido no problema. E nada funcionou. Porque dinheiro não pode comprar o que Sophie precisava. Amor não pode ser comprado. Só pode ser escolhido. Todos os dias. Jade se aproximou e ficou ao lado dele, apoiando a cabeça em seu ombro. Eles não disseram nada. Apenas ficaram ali, observando as luzes. Você acha que Catherine ficaria orgulhosa? Perguntou Jade baixinho. A garganta de Marcos se fechou. Acho que ela nos mandou você. Jade apertou a mão dele. Eu também acho. No quarto, no final do corredor, Sophie dormia em paz, com a barriga cheia, o coração se curando. Seu pai finalmente em casa. E pela primeira vez em mais de um ano, Marcus Webb, o bilionário que podia comprar qualquer coisa, finalmente tinha algo que o dinheiro jamais poderia comprar. Ele tinha sua família de volta. Ele tinha sua filha. Ele tinha uma segunda chance.